Muito boa tarde a todos. Hoje vamos estar a olhar para mais um excerto do programa Visto Assim, de João Coutinho de Figueiredo, que faz na SIC Notícias por volta desta hora que estão aqui a ver, às 9h30. Portanto, se quiserem ver o programa na íntegra, é aí que se tem de dirigir na vossa box. Vamos estar a olhar para dois temas que ele falou en passant, digamos assim. Falou sobre a reforma laboral e falou também um pouco, fez um micro-ataque, vamos lá, a André Ventura e ao Chega e à sua função no panorama político português. Vamos estar a olhar para isso e a comentar. Se gostam deste tipo de vídeos e deste tipo de conteúdo, agradeço que deixem like e que se inscrevam no canal, porque para além de receberem sempre os meus vídeos novos, se inscreverem, ajudam também a divulgar o projeto e deixam o YouTube a perceber que as pessoas gostam deste tipo de conteúdo e, portanto, divulgam para mais pessoas e tudo mais. Vocês já sabem a lenga toda. Vamos então dar aqui início ao excerto de João Coutinho de Figueiredo, onde ele fala sobre, ele começa com a reforma laboral e depois sim é que fala mais sobre o Chega e sobre André Ventura. Muito bem, vamos então ao visto daqui e começamos esta semana pela reforma laboral. Acha que ainda há esperança? O processo não morreu ainda, não é? Porque ainda vai ao Parlamento, não é? Sei, ainda agora ouvi o Primeiro-Ministro achar que o diálogo no Parlamento pode ser mais profundo. Eu acho que esta semana ilustrou bem a dificuldade de fazer reformas em Portugal. O pacote laboral foi uma delas, porque ao fim de 9 meses de discussões vai chegar ao Parlamento e eu acho que vai morrer de morte assistida pelos sindicatos, de facto, e assistida depois pelo Chega e pela esquerda. Os sindicatos, porque, apesar das cedências que foi havendo, apesar da incorporação de algumas sugestões das cedências de última hora da CIP, continuam a achar que este pacote é um caminho para a escravatura moderna, que é uma expressão, digamos que talvez seja forte demais, quando Portugal tem 34 países no ranking da OCDE que têm uma legislação laboral menos rígida que a nossa. Portanto, se isto é uma escravatura moderna em Portugal, o que é que serão os outros países? Coincidentemente, muitos deles mais ricos que nós e muitos deles são aqueles para onde os portugueses imigram. Ok, vamos aqui por partes. Primeiro, ele dá aquela bicada ao Chega de colocar o Chega no mesmo pacote da esquerda toda, e o que é facto é que em termos económicos o Chega tem tantas... ou algumas, vamos lá, posições que se coadunam também com os valores da esquerda. Obviamente que não é um partido de esquerda no que toca à economia, mas é um partido que tem algumas simpatias com alguma esquerda parlamentar no que toca à economia e alguns pontos específicos, nomeadamente alguns na reforma laboral, e portanto os liberais dão muito esta bicada ao Chega de ser muito à esquerda na economia. E depois o que referiu também João Coutinho de Figueiredo, é efetivamente verdade. Nós em Portugal estamos a fazer uma tempestade num copo d'água, ou seja, estamos a dizer que este pacote laboral vai ser um completo ataque aos direitos do trabalhador, vai ser uma escravatura moderna, como estava aqui a dizer e bem João Coutinho de Figueiredo, que é o que os sindicatos andam a dizer, o que o eleitorado mais à esquerda anda a dizer. É completamente falso. Existem muitos países que, lá está, são mais ricos do que nós e têm melhores legislações laborais ou legislações laborais mais flexíveis para aquilo que são as empresas, e é por uma razão muito simples. Ao dar liberdade às empresas, e essas mesmas empresas, seja pequenas, médias, grandes, de poderem despedir os trabalhadores que são menos competentes, de poderem ter a flexibilidade de estruturar as suas equipas como bem entendem, sem ter sempre a supervisão do Estado e ter sempre uma burocracia que atrasa processos e que deixa sempre um quê de dúvida, vamos lá, quando se contrata, quando se despede e quando se estrutura uma equipa, um novo setor, ou quando se extingue um setor, faz com que não possa acontecer como existe, por exemplo, nos Estados Unidos, que é uma economia super frenética, uma economia super eficiente, e por isso é que os Estados Unidos são o país, aliás, mais rico do mundo. Portanto, faz com que a economia não possa ser assim e, portanto, daí Portugal estar como está. Não é só devido ao pacote laboral, e aliás eu até acho que podíamos avançar para muitas outras coisas, nomeadamente a nível fiscal, antes de chegarmos ao pacote laboral, mas já que estamos a falar do pacote laboral e que o PSD propôs, isso mesmo, eu acho que sinceramente podíamos avançar sim, porque sim, não é das mais importantes, mas é uma questão que podíamos claramente alterar, e aqui João Coutinho de Figueiredo obviamente tem razão. Depois a esquerda vai supor, porque nunca quer que nada mude, especialmente na área laboral, e o Chega faz aquela coisa extraordinária, o camarada Ventura, de arranjar uma condição que é evidente que ninguém pode aceitar, e confirma duas coisas que já sabíamos. Uma é que é uma total falta de vergonha quando se trata de captar eleitorado, e depois que ou não querem ou não sabem fazer contas, porque basta perceber que se reformam 130 mil pessoas por ano em Portugal, mais ou menos hoje, entre o público e o privado. Portanto, 130 mil pessoas a deixar de contribuir com a sua TSU e 130 mil pessoas a passar a receber, são buracos de pelo menos 2.500 milhões de euros por ano. Obviamente que, fazendo as contas, esta questão da redução da idade da reforma
seria muito difícil, se não impossível, de acontecer. Mas lá está, o que é preciso entender aqui é que o Chega é de uma direita diferente, e se quisermos considerar a Iniciativa Liberal de direita, porque a Iniciativa Liberal, se o Chega dizem muitas vezes que é muito à esquerda economicamente, a Iniciativa Liberal socialmente é muito à esquerda também. Portanto, tem os dois, se quiserem chamar o problema, porque o eleitorado de esquerda vai dizer que é uma virtude, pronto, se quiserem considerar o Chega economicamente mais à esquerda um problema, ou o IEL mais à esquerda socialmente um problema, tem a ver com a vossa ideologia, com o vosso entendimento. Mas a realidade é que isto é assim mesmo, e portanto o Chega tem visões económicas mais à esquerda, que não se coadunam de certo com a Iniciativa Liberal, e pode-se dizer que o Chega poderia ser mais denso intelectualmente no que toca à economia, ou seja, poderia existir um programa mais com contas certas. Aliás, André Ventura é um grande fã de Passos Coelho, considera uma figura com que se revê minimamente em termos de políticas públicas, de Estado e tudo mais. Portanto, acho que o Chega poderia fazer uma alteração económica ou estrutural no seu programa, porque já os dois últimos programas, o de 2019 até nem estava tão mal assim, mas estes dois últimos programas económicos do Chega foram claramente pouco densos no que toca a contas certas e no que toca à fiabilidade daquele processo económico. Portanto, poderiam aprender alguma coisa com o Passos Coelho e alterar algumas políticas, porque não se pode subir, não se pode descer carga fiscal e subir aquilo que são apoios à natalidade e tudo mais, porque o Chega também é a favor disso. Portanto, ao subir apoios é preciso subir a carga fiscal e, portanto, não se pode descer carga fiscal e subir os apoios à natalidade. Não estou a dizer nem que os apoios são maus, nem que a carga fiscal é necessariamente má, mas as duas coisas não podem simplesmente acontecer por uma questão de números e depois no final as contas não dão certo. Portanto, faria duas coisas muito simples: que o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social tivesse que começar a ser usado cerca de 2029, 2 ou 3 anos mais cedo, e que a sustentabilidade da Segurança Social requeriria 10 anos. 10 anos. É isto, esta loucura, que o Chega pôs em cima da mesa para viabilizar o pacote liberal. Portanto, eu acho que vai acabar por morrer. Dificilmente, o Governo tem muitas culpas da maneira como geriu isto. Há outro exemplo do... Já lá vamos, mas reparou esta semana que Pedro Passos Coelho percebeu que não é possível fazer acordos com o Chega? Nem pois, não sei se percebeu ou se... Pronto, esta é a segunda parte onde o Coutinho de Figueiredo vai dizer que André Ventura basicamente não pode ser o líder da direita, porque simplesmente é muito pouco sério nas políticas que propõe e tudo mais. Portanto, vamos ver agora essa parte, e começa aqui com esta declaração que Passos Coelho fez durante esta semana ou a semana passada, não me recordo, em que Passos Coelho diz que efetivamente esta proposta de descer a idade da reforma não seria possível e não seria viável. Primeira vez o disse em público, mas que era mais ou menos óbvio que não é uma força política com que se possa contar para mudar Portugal no sentido positivo, não é? Mas fico surpreendido com essa declaração, porque André Ventura tem puxado muito por Pedro Passos Coelho, e Pedro Passos Coelho é uma das figuras que defende entendimentos entre o PSD e o Chega, e portanto terá sido também uma machadada dura em André Ventura. Talvez, mas ele não dá parte fraca e diz que isso não me interessa nada. É claro que lhe interessa, porque é toda uma área política que ele gostaria de representar e que não vai conseguir, à medida que as pessoas percebam que a sua vontade de reformar é de facto próxima de nula. Uhum. Há pouco, antes de nós começarmos aqui o nosso Visto Assim desta semana, estava a conversar com Ângelo Correia, que defendeu que o Governo devia ter explicado melhor esta lei laboral. Acha que isso falhou também? 100% de acordo. Aliás, em quase todas as reformas que implicam alguns custos de transição e alguns obstáculos antes de se verem os seus resultados, é absolutamente crucial explicar à população, ao eleitorado, aos cidadãos, para que é que estamos a fazer aquilo. Porque é que é necessário mudar, o que é que se alterou na nossa conjuntura, o que é que estamos a pretender atingir e o que é que melhora a vida das pessoas no fim, porque esse é sempre o objetivo. E o Governo não teve qualquer cuidado em fazer isso sistematicamente, mas pôs à discussão o pacote laboral mesmo antes das férias de verão, e depois não voltou a tocar nisso até ele ser notícia pública já nos finais de setembro, em cima das autárquicas. Portanto, Pronto, aqui termina o excerto do programa Visto Assim de João Coutinho de Figueiredo. Esta última parte sobre o pacote laboral também acho que o Governo podia ter explicado melhor quais é que seriam os benefícios, porque eu acho que ainda não explicou sequer quais é que seriam os benefícios. É muito, por exemplo, sempre que o Luís Montenegro fala sobre o pacote laboral, eu penso que vejo que é sempre uma sobranceria de os sindicatos não percebem, os sindicatos têm de perceber que isto vai ser bom também diretamente para os trabalhadores, o que é efetivamente verdade, mas o Luís Montenegro fala sempre com uma espécie de aura de sabedoria, que ele tem de perceber que é o povo que vota, é o povo que decide o que acontece com a sua vida, e seja bom ou mau, eu por acaso até acho que seria positivo para os trabalhadores e para as empresas, mas
tem de ser efetivamente algo explicado, uma mudança estrutural desta maneira. Em relação ao facto de João Coutinho Figueiredo, eu vou colocar aqui um frame melhor do João Coutinho Figueiredo. Em relação ao facto de ele ter dito que André Ventura não pode liderar a direita em Portugal e que as pessoas mais cedo ou mais tarde vão se aperceber que o Chega é uma fraude, que o Chega não tem qualidade para governar, que o Chega não tem quadros. É assim, para já, eu acho que o João Coutinho Figueiredo devia explicar-me com que população é que ele se está a basear ou a que população é que se está a referir, porque quem está a descer de votação é a Iniciativa Liberal, ou não está a descer de votação, não está a subir tanto como deveria. Portanto, aliás, muito por culpa dele, porque ele saiu da Iniciativa Liberal, levou lá com o Rui Rocha, levou com a Mariana Leitão, e nenhum deles funcionou na Iniciativa Liberal. E, portanto, o que acontece neste momento é que temos uma Iniciativa Liberal completamente estagnada e um Chega a subir. Portanto, seja Coutinho de Figueiredo esteja correto ou não, o que acontece aqui é que a população portuguesa, no seu íntimo, no seu cérebro, é bastante socialista. Portanto, não é uma medida por parte de André Ventura e do Chega de baixar a idade da reforma que vai fazer com que as pessoas deixem de votar no Chega ou não deixem de votar no Chega. Pelo contrário, as pessoas vão concordar com essa medida e, portanto, vão querer ficar um ano a menos sem trabalhar, sem perceber que isso poderia ser muito catastrófico para a segurança social em termos fiscais. Portanto, para isso ser viável era preciso aumentar ainda mais a carga fiscal e, portanto, as pessoas obviamente querem menos carga fiscal, mas depois também querem trabalhar menos e, portanto, é preciso haver um equilíbrio. E, portanto, eu sou absolutamente contra essa ideia de baixar a idade da reforma por uma questão puramente económica. Mas a realidade é que o Chega, até aqui, conseguiu entrar no Parlamento com um deputado, entrou no Parlamento com 12 deputados, entrou no Parlamento com 50 deputados, 60 neste momento, e nas próximas eleições é o mais provável vencedor, porque é um partido que está com uma retórica e com uma onda, vamos lá, de subida constante, e, portanto, esta dinâmica de vitória não se perde facilmente e, portanto, o Chega efetivamente está a fazer um bom trabalho e não se pode dizer que André Ventura esteja a fazer um mau trabalho à frente do Chega. Portanto, acho que João Coutinho de Figueiredo exagera nestas críticas que faz ao Chega e que faz a André Ventura, mas pronto, isto faz parte do marketing político. Em relação a esta questão do pacote laboral, eu acho que não vai ser aprovado porque esta questão de baixar a idade da reforma, aliás, eu até acho que o próprio André Ventura sabe que seria muito difícil ou impossível fazer essa reforma, podemos chamar-lhe marketing político, mas o que é facto é que o Chega, eu acho que não vai viabilizar o pacote laboral. Eu acho que devia fazer uma negociação com o Governo, alterar algumas coisas que não fosse o baixar a idade da reforma, e acredito que o Chega poderia ser visto como um parceiro de estabilidade. Acho que podia, enquanto marketing político, ser visto como um parceiro e pelas pessoas com alguma confiança, portanto, para ir buscar um eleitorado mais ao centro, que passa a ver o Chega, por exemplo, como um fator de estabilidade também, porque a realidade é que este pacote laboral até seria positivo para o país, mas pronto, tendo em conta que é apenas a Iniciativa Liberal, o PSD e o CDS que estão a favor, acaba por ser bastante difícil e impossível matematicamente no Parlamento aprovar isto. Os sindicatos também estão há imenso tempo contra, também não parece que os sindicatos irão estar algum dia a favor deste pacote laboral, mas é o que é o país que temos. Este foi o vídeo de hoje. A análise está feita. Se quiserem ver o programa na íntegra, lá está, é ir ver na box à SIC Notícias. Um grande obrigado a todos, deixem like e inscrevam-se se gostaram do conteúdo e até uma próxima.